Começa agora, TBT Banda Dom na Rádio Catedral FM. Sei que tu és Deus, que tu és sim o motivo para cantar somente para ti. Não, eu não quero saber de olhar para trás e ver o que passei longe do teu amor. Quero apenas sorrir e dizer para o mundo que tenho motivos para ser feliz, pois vives em mim, pois vives em mim. Eu vou pelo mundo cantando a glória do Senhor. Eu vou pelo mundo cantando a glória do Senhor. Eu canto a glória do Senhor. Eu canto a glória do Senhor. Olá, minha gente! Está começando o TBT Dom Acústico aqui na Rádio Catedral. A gente está muito feliz de ter você mais uma vez com a gente. Nós somos a Banda Dom. Eu sou o Fred Pacheco, aqui do meu lado direito, Augusto César, para você que nos vê no YouTube. Do meu lado esquerdo, Felipe Freire. E hoje, minha gente, olha, já vai comentando aí nas redes sociais da Rádio Catedral, no YouTube, no nosso Instagram, @BandaDomOficial. Porque este programa é especialíssimo e você vai saber por quê, porque nós estamos com um convidado muito mais do que especial, uma honra para nós ter Cláudio Costa hoje aqui. Muito obrigado, meu irmão, por você estar com a gente. Cláudio é o presidente estadual da Renovação Carismática aqui do Rio de Janeiro, é um irmão querido e é hoje um grande pastor, né, que representa a RCC aqui do Rio de Janeiro. E a gente sabe da alegria, a responsabilidade dele de estar hoje nessa missão. Obrigado, Cláudio, por você estar aqui com a gente hoje no TBT Dom Acústico. Toda oportunidade para a gente poder falar das coisas de Deus, rezar juntos, partilhar mesmo das coisas do céu é alegria ao coração, né? Muito obrigado aí pela confiança, pela amizade. E você acerta tanto que até a paleta de cores da banda você acertou. Impressionante. O cara veio, o cara aqui até... não tá vendo a gente na rádio. O Cláudio veio com a mesma cor até que a gente nisso, usa, meu irmão, né? até nisso o cara acerta. A gente gosta de blusas pretas porque é mais fácil, né? De escolher o... É que a gente é muito bom na escolha de roupas. Né? A gente geralmente Então, acertava muito. Aliás, eu tenho fotos da gente no começo da banda multicoloridas. Cara, era sensacional. Teve uma época que a gente comprou assim, várias camisas coloridas mesmo, né? Foi. Vermelho, laranja, azul, amarelo. Só que olha como é que a gente fazia. Aí você, era uma coisa meio ilusão de ótica. Porque a gente fazia o seguinte, um dia eu usava o vermelho... Na verdade, é Felipe ilusão azul. idiótica. Pois é. Eu usava o vermelho, aí o Felipe azul e o Augusto amarela. Aí a gente fazia, olha só que inteligente. No show seguinte, eu usava amarela, o Augusto vermelho e ele azul. E a gente ia trocando as cores. Muito bom, muito bom. Bem diferente. Mas a gente lavava a camisa antes, né? Eu sei, eu lavava. Em minha defesa, eu queria dizer que isso são dons de esposa, né? Por aí. Muito bem colocado. Para não dar muito trabalho, a gente resolveu agora usar o preto por enquanto, até a gente cansar. É a melhor coisa. Até cansar. Até aprender. Mas, Cláudio, assim, a tua experiência de caminhada, eu acho que a gente tem... O TBT é isso, né? A gente fala um pouquinho da nossa história, da história das pessoas que vêm conversar com a gente aqui, e eu queria que você contasse um pouco do início da tua caminhada, como é que nasceu o Cláudio, que ficou tão apaixonado por Jesus e hoje é um grande pastor para nós também.
para a Renovação Carismática, eu que sou um filho da Renovação também, e vivo esse pastoreio, tendo você muito perto de nós, mas o Cláudio começou como alguém que também foi tomado pelo amor de Jesus. E como é que foi isso? Como é que começou esse Cláudio apaixonado pelo nosso Senhor? Meu irmão, eu costumo falar o seguinte, se o Senhor conseguiu atingir o meu coração, Ele atinge qualquer um. Porque eu nunca fui assim de ter uma vida muito, como eu posso dizer, muito torta. Minha vida era normal, mediana, mas morna, mais ou menos. Eu acho que às vezes quando ela é uma vida ou fria ou quente, né? Mas a minha vida era morna. E eu sempre fui muito cético, eu sempre fui muito racional, e eu me orgulhava disso, né? Eu adorava falar para as pessoas que não era qualquer coisa que me convencia, não era ver a imagem de Nossa Senhora na borboleta. Eu lembro de repetir isso tantas vezes, né? Ensimesmado mesmo, né? E eu sempre fui católico, se é que se pode chamar de católico, né? Sim. Aquele católico que vai à missa quando tem tempo, aquele católico que só vai à missa quando não tem nada mais importante para fazer naquele dia, né? Um aniversário, um jogo de bola, um programa na televisão, qualquer coisa substituía. E uma coisa que eu lembro muito engraçado, eu acompanhava a missa pelo folheto e não entendia nada de liturgia, e não entendia nada de missa, de mistério mesmo da missa. E eu acompanhava e eu sabia os momentos, se faltava muito ou um pouco para acabar a missa. Então, uma vida assim, levada. E Deus é Deus, né? Deus é Deus. Eu falo que o coração do racional e do cético é o mais difícil para Deus chegar, e eu falo, talvez outros racionais e céticos, Deus chega com mais facilidade, né? Eu falo pelo meu coração. Deus teve que me provar que Ele era Deus mesmo. Deus teve que me quebrar da minha segurança. E foi num retiro simples, extremamente simples. Eu fui batizado no Espírito Santo em 2 tempos, olha que dificuldade, né? Eu fui num retiro querigmático, em que as músicas de vocês tocavam muito. Que legal. Muito. E eu lembro, na época do CD ainda, né? O CD. A primeira ação que eu tomei foi comprar os CDs e ouvir no carro, legal, né? Então ali foi um primeiro encontro, um primeiro baque. Ali eu senti algo diferente. Isso eu estou falando não de muito tempo atrás, irmãos. Eu estou falando de 20 anos atrás. Então ali eu tive aquele primeiro balançar. Eu senti que tinha alguma coisa diferente. E comecei a caminhar. Mas precisei de um grande momento de efusão do Espírito mesmo, para o Senhor me mostrar que... E eu tinha 2 perguntas, né? É engraçado que a gente vai construindo a nossa história de fé e a gente vai respondendo as questões mais fáceis, né? E as mais difíceis a gente vai meio que tapando, né? E eu lembro que eu tinha 2. Se Deus existia, e se Ele existia, se Ele se importava comigo. Né? Bonito isso. A partir desse encontro mesmo com o Senhor, também num segundo retiro, eu fui batizado no Espírito Santo no canto de entrada de uma missa, cara. Por incrível. Talvez porque eu tinha essa dificuldade muito grande com a missa. E eu me questionava, como que eu vou ser um católico se eu tenho essa dificuldade tão grande com a missa? Caramba. E aí o Senhor, para me provar mesmo, no canto de entrada de uma missa, eu acho que foi a experiência de batismo no Espírito Santo mais... Você lembra da música? Você lembra qual era? Eu não me lembro, Fred, não me lembro, irmão. E é uma dessas peças tradicionais de missa mesmo. Tradicionais eu de mostrarei, missa. alguma coisa assim, né? A barca, alguma coisa Bem assim. basicão Bem de basicão. missa mesmo. Isso. E isso é que é o lindo, né? É lindo. É o lindo. Maravilhoso. E naquele momento ali, na procissão de entrada, acontecia ali a procissão de entrada, e tudo me veio à mente, tudo, assim, para uma pessoa racional falar isso não é fácil não, né? Para uma pessoa cética, tudo se explicou, tudo ficou claro, tudo ficou simples. E naquele momento eu não conhecia nada ainda de liturgia, eu não conhecia nada ainda e aí a gente já está falando de um tempo mais recente, 17 anos atrás. Sim. Eu tenho 49 anos. Então eu fui uma pessoa que foi convertida tardiamente. Então ali, rapaz, tudo mudou.
sobrenaturalmente tudo mudou. E eu falei, mudou alguma coisa, mas não mudou nada ainda. E eu fiquei aquela noite. E pensava o que estava acontecendo comigo, No dia seguinte, o primeiro compromisso era a missa. Olha só. O primeiro compromisso era a missa. E eu fui pra missa normalmente, achando que eu era a mesma pessoa. Rapaz, era tudo diferente. Às vezes é difícil a gente falar dessas experiências sobrenaturais, ainda mais no meu caso, que não são, assim... Eu não vi uma cura sobrenatural, eu vi uma cura sobrenatural, né? Minha. Claro. E o grande sinal, a missa era toda diferente. Mas eu não sabia nada ainda de missa. Eu não tinha a menor noção do que era missa. Mas já era diferente. Era como se, assim, até então eu tivesse vivido a missa em preto e branco. Essa é a experiência mais fácil que eu tenho de conseguir colocar. Como se fosse em preto e branco e de repente tudo era colorido. E às vezes parece piegas. Às vezes você vai explicar. Você não consegue colocar em palavras o que é. A missa era como se fosse assim, um filme 3D. Os momentos saltavam. E eu conseguia viver momento por momento. Eu conseguia me deliciar momento por momento. A partir dali... Aí tudo veio como que numa cascata. Faz sentido, né? Tudo faz sentido. Tudo faz sentido. E a liturgia tem esse poder, né? E é bonito, eu gosto muito de entender a missa como um rito, talvez até um pouco mais, como é que eu vou dizer? Às vezes quando eu estou numa celebração, entendam bem o que eu vou dizer, quando ela é mais calma, no sentido até da música, quando ela obedece mais um rito quase que... respeitando os tempos. Sistemático, isso. Eu tenho mais clareza do que Deus está falando no meu coração. É quase que me colocando dentro de uma disciplina nova. Isso. Mais uma vez, sabe? Porque tem gente que fala assim, mas parece uma coisa repetida. Você já escutou isso várias vezes e você não gosta daquela coisa mais efusiva, mais... Não, eu prefiro disso no grupo de oração. Prefiro Exatamente. Isso no momento de oração. Mas a missa, quanto mais... by the book, né? Entende o que eu quero dizer? Para mim, é melhor. Mas é claro que eu estou falando aqui de uma experiência pessoal. Sim. Né? Porque o rito ele me traz essa ideia de você estar disciplinado, de você ter que racionalizar a leitura, os momentos, né? Enfim, os interlúdios, os momentos das orações que somente são do sacerdote, enfim. Mas aqui é uma reflexão que eu gosto muito também de... É muito bom você falando de momento, né? Momento. Você falou várias vezes assim, porque o momento. E você falou de uma conversão tardia, né? Sim. A gente vê muitos jovens assim, porque o jovem está naquele momento de descoberta, de afirmação na vida, enfim. E você já tinha ultrapassado vários momentos Exato. Desses. E eu acho interessante a questão da liturgia, é a questão do tempo. Deus é o Senhor, o Cristo é o Senhor do tempo, né? Então, quando a gente se curva diante do mistério do sagrado e da repetição daquilo que você não controla, porque é uma repetição sistemática, e por isso que a liturgia das horas tem toda uma repetição, a oração do terço, a gente precisa desse curvar-se a algo que é maior do que nós, algo que está além da nossa racionalidade, né? E a racionalidade, ela muitas vezes ela é ótima como ferramenta, mas a gente precisa transcendê-la muitas vezes para poder alcançá-la, aquilo que é o inopinado, né? Que é o inopinado. E a inopinado. A gente tem um quadro que é Dicionário do Tio Gutão. É um quadro que normalmente sempre aparece. Vocês sabem disso. Coloquem nos comentários. Cada vez mais cedo. Antigamente era no terceiro bloco. Mas agora ele já solta um. Normalmente é uma palavra que normalmente só ele usa. E tá certo sempre. Ninguém é uma crítica, ao contrário. A gente sai sempre aqui. A gente sai sempre mais elevado. E essa canção, só para terminar esse bloco, essa é uma canção de entrada que provavelmente... falou em canção tradicional, eu pensei nessa porque sim. eu sempre, ficou na minha cabeça a música oficial das entradas. Senhor, quem entrar no santuário pra te louvar... A gente já volta, hein? Fica aí. Senhor, quem entrar no santuário pra te louvar, quem tem
vaidoso e sabe amar. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Você ouve TBT Banda Dom. Você ouve TBT Banda Dom. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Estamos de volta no TBT Dom Acústico aqui na Rádio Catedral, a um estilo bem flamengo, digamos Flamengo, assim. Flamengo. Flamengo? Flamengo. Foi campeão Carioca desse, é Flamengo, de novo. é. Mas nesse estilo Flamengo, chamamos o Espírito Santo de Deus que vem preencher o nosso coração. E essa canção tem história nas nossas vidas, né? Quem isso é grupo de oração puro. Isso né? é grupo de oração na veia, cara. Isso é sensacional, né? Muito Mas bom. falando do grupo de oração, fala um pouco da tua experiência em grupo de oração. No momento em que você se converteu e no momento que você teve essa experiência, melhor dizendo, a experiência, né, do batismo no Espírito Santo, e depois como coordenador, como pessoa participante da renovação, enfim. Como a gente falava dessa racionalidade, eu já desemboquei dessa experiência profunda com o Espírito, de me encontrar, de me sentir amado, já num seminário de vida no Espírito, né, que é o carro-chefe da evangelização sim. da renovação. Né? O Papa Francisco Verdade. tinha um carinho muito grande. E ali eu já comecei a minha vida de grupo de oração. E é estranho porque uma pessoa racional se desemboca dentro de uma comunidade, que um grupo de oração é uma comunidade. Todo mundo se conhece, todo mundo se abraça. Ô, povo para se abraçar. Todo mundo se abraça, todo mundo se acolhe. E ali, a partir daí, eu, todo retraído, né? Eu sentava lá no finalzinho, era aquele envergonhado mesmo. E não gostava muito de contato com gente. E a partir dali, foi uma vida de descoberta mesmo. E aí comecei a me formar. Fiz toda a formação que a Renovação Carismática propõe. Comecei lá, seminário de vida, experiência de oração, introdução de dons, módulo básico. Aprendi sobre igreja, aprendi sobre dons, aprendi sobre relacionamento, sobre vida de comunidade. E fui me formando ali. E aprendi sobre doutrina social da igreja. Olha, a gente, na época em que eu fiz, a gente tinha uma formação de doutrina social da igreja muito boa. Terminei essa formação básica, fiz formação de comunicação. Meu primeiro serviço na renovação foi no Ministério de Comunicação. Depois, formação de pregação. Encerrei minha formação de pregação, fiz de formação de formadores, encerrei formação de formadores. E eu falei, tem mais alguma coisa. E aí fui para fazer a graduação em teologia, né? Que legal. Então, terminei a graduação de teologia já há alguns anos já, e agora estou na expectativa de conseguir fazer um mestrado em teologia pastoral. Legal. Bacana. Então, o grupo de oração abre essa sede mesmo de você conhecer, de você avançar nas águas da igreja, conhecer. Voltando à liturgia, né? Me matriculei, fiz vários cursos de liturgia, busquei me aprofundar, saber o porquê das coisas. O grupo de oração abre essa sede mesmo de conhecimento, essa sede de sempre querer um pouquinho a água mais profunda, né? A teologia não é a sua primeira formação, né? Não.
Você falou de racionalidade, né? Conta essa história. Conta essa história pra gente. Tem caroço nesse angu, tem caroço nesse Eu angu. puxei a corda agora. Olha, poucas pessoas sabem qual é a minha formação. Sabiam, agora vão saber. Vai todo mundo Vai. saber. Eu sou do direito, eu sou formado em direito, Legal. né? Sou bacharel, eu não tenho carteira da ordem, não era muito a minha praia. Eu estudei o direito para poder... Eu era militar, né? Sou militar da reserva, da Marinha. Militar, da Marinha. Né? Sim, estou já há 3 anos na reserva. Então eu estudei para poder ser um militar melhor, né? Poder desempenhar melhor as minhas funções, né? Então... mas a teologia foi o que... A teologia e a filosofia foi o que me... Tá ligado ao direito, né? Sem dúvida. Tá sem ligado, dúvida. muito ligado ao direito. Eu me apaixonei pela filosofia estudando o direito. E aí... Que coisas que as pessoas não sabem, Felipe também estudou filosofia. Olha... Comecei aí, né? Começou filosofia Mas também. não passei nem no começo. Você sabia disso, Fred? Eu não sabia. Você não ali, sabia né? Eu não disso, sabia. tá vendo? Olha como Revelando são as Felipe coisas, Freire né? para Felipe Freire. os fãs da banda Dom. Você falava pro professor, bom dia, professora. Ela, por quê? Porque bom dia. É desse Aí eu jeito. falei assim, não dá pra mim não, meu. De quê? Não dá pra mim não. Quer chegar aos porquês de tudo, né? Não tem condição, Tem né? porquês que a gente não quer nem saber. Não vai. Aí eu respondia, por que não? É por aí mesmo. Muito bom. Mas é engraçado que eu tive uma experiência com a renovação lá na Igreja São José da Lagoa. Né? Foi uma experiência muito bacana. E também lá na Ressurreição, na paróquia da Ressurreição com o padre Zé Roberto e tal. E é interessante que às vezes chamava atenção, isso naquela época, estou falando de anos 90, né? E muita gente se chocava com algumas coisas, né? Enfim, era um pouco de novidade ainda naquele momento, né? E eu nunca vou esquecer, uma vez eu estava com o padre Zé Roberto e o cardeal Dom Eugênio, saudoso Dom Eugênio. E aí o pessoal... Dom Eugênio, e a renovação? E aí, cara, eu ouvi do Dom Eugênio dizer assim... Nunca tive problema com a renovação carismática. Ele assim, nunca tive problema. E eu acho isso muito interessante, que a renovação carismática ela consegue estar na paróquia, servir a paróquia, contribuir para a paróquia de diversas maneiras, e as pessoas às vezes não percebem isso. E eu acho isso muito, muito bonito, porque é na simplicidade, no escondimento que você consegue muitas vezes transmitir a grandeza da força da humildade. Eu separei uma frase aqui que eu vi do Cláudio na internet, meu pai. numa formação, e ele diz assim: o grupo de oração é canal, não é reservatório. Explica melhor pra gente isso. A igreja ela é muito rica e muito bonita, né? Você vê quantos ministérios tem, Isso é incrível. quantos carismas diferentes que tem, né? E todos têm o seu valor, né? Todos têm o seu valor, todos. E o da renovação, isso é uma tentação que às vezes a gente sente de querer misturar todas as cores e chegar numa cor só, né? E a igreja é colorida, é bonita, a igreja tem várias nuances. O da renovação, a gente é paroquial. Renovação Carismática Católica, ela é paroquial. Ela é ligada à sua paróquia, ela é obediente ao seu pároco, ela é obediente ao seu bispo, né? E quando a gente fala que renovação não é um reservatório, a gente não coleciona pessoas, né? Qual é o que a igreja nos... A gente segue muito o que a igreja nos pede, né? O que a igreja pede à Renovação Carismática Católica? Fazer com que todos conheçam a graça do batismo no Espírito Santo. Conheça. O que a pessoa vai fazer com aquilo depois, aí é ela e a igreja. Claro. Aí ela vai desembocar, ou ela vai continuar num grupo de oração como servo, ou ela vai continuar num grupo de oração sendo acompanhado ali durante algum tempo, ou ela vai servir nas fileiras da paróquia, nas pastorais. Engraçado, no meu primeiro ano, olha a racionalidade falando, né? Todo padre que eu encontrava, eu fazia essa pergunta. Porque alguns padres, às vezes, ele tem aquela realidade ali de paróquia, né? E grupo de oração é um mistério muito grande. Eu falo até pelo meu. Tem épocas que você olha para o grupo de oração, tem lá 20, 30 pessoas, você olha e fala, nossa, o grupo está, né, esvaziado. Humanamente a gente pensa assim, dali a pouco aquilo acende um rastilho e aquilo sobe, você olha, já tem 100, 150, 120, e aí dali a pouco acontece isso com outro grupo, dali a pouco acontece isso numa diocese, dali a pouco uma diocese está mais devagarzinha, daqui a pouco outra diocese está se levantando, se incendiando. E alguns padres me falavam isso. Poxa, Cláudio,
Grupo de oração há 20, 30 anos atrás, a gente tinha grupos com 1.000 pessoas, 1.500 pessoas. Eu era fruto desse grupo. E aí eu geralmente, na racionalidade, né, e também o que o Espírito vai nos comunicando, eu vou fazendo algumas colocações, né? Mas nessa época, quantos grupos de oração nós tínhamos? Perfeito, é. É verdade. É diferente você ter um grupo Com num certeza, vicariato com é 1.000 verdade, pessoas. É verdade. Nós temos Tem toda a vicariatos razão. aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro que tem mais de 80 grupos de oração. 80 grupos. Hoje, quantos grupos são no total no Rio, no estado No do Rio? estado do Rio de Janeiro, entre grupos de oração e grupos de louvor, a gente está chegando a quase 1.000. 1.000 grupos de oração. Isso é incrível, cara. Isso é lindo. A gente saiu das ofensivas de carnaval, né? Sim, Dos sim. grandes rebanhões de carnaval. Nós tivemos 18 no estado do Rio de Janeiro inteiro. É verdade. E eu te digo, você teve em alguns, Esteve né? Eu vi em você 7. em alguns. 7. Voltou aos Maravilhoso. tempos. É muito gostoso, Foi muito não é? bom, foi muito bom. muito gostoso. Essa vida de estrada é boa demais. É Muito cansativo, bom. mas é maravilhoso. Foi muito bom. E a gente atingiu quase 40 mil pessoas só no estado do Rio de Janeiro. Só no estado. Então, assim, aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro, por exemplo, onde a Rádio Catedral rasga de uma ponta na outra, nós temos mais de 300 grupos de oração. E nós temos menos de 300 paróquias. E falando especialmente do carnaval, o que a gente viu no Rave, foi Uma maravilha. impressionante. Uma maravilha. Lotado, e é muito bonito ver isso, porque a gente, Participativo, você falou né? isso, né? Lotado, A gente viu já isso quente, acontecer, né? Essa coisa do o movimento há 20 anos atrás, Isso. lotando estádios, lotando locais, depois deu uma enxugada, e olha agora de novo isso acontecendo nos eventos. Então, isso é o Espírito Santo fazendo esse movimento, né? Isso. Que é tão bonito também, né? E eu converso isso com os padres. Primeiro, a necessidade de os grupos de oração ir para os cantos, ir para as capelas, Sim. né? Não sair das paróquias, permanecer nas matrizes, mas também ir para os cantos, ir para as comunidades, ir para os lugares mais afastados. A igreja já pede isso, pequenas comunidades orantes, né? A igreja começou assim, né? Então é exatamente isso, a igreja né? pede isso. E uma segunda pergunta que eu sempre faço ao sacerdote. Padre, fecha os olhos do senhor um pouquinho ou medita na paróquia do senhor a liderança que tem junto com o senhor. Agora, aquele povo assim, o senhor vai fazer a festa do padroeiro. Aí o senhor fala assim, eu posso contar com aquele. Todos nós que servimos sabemos, né? Eu posso contar com aquele outro. Os ministros extraordinários, quem coordena as pastorais. Agora, quantos desses ou são ou passaram pelo grupo de oração? Irmão, pode ter realidades diferentes. Mas até hoje ninguém me respondeu menos de 60%. Ninguém. Agora, se a gente fosse um acumulador de pessoas, os grupos de oração estariam com 400, 500 pessoas. Quantas pessoas nós ouvimos? Eu sirvo a renovação no meu grupo de oração como coordenador estadual da renovação, eu sou ministro extraordinário da minha paróquia. Quantas pessoas a gente já ouviu que serviu num grupo de oração, passou por um grupo de oração, hoje tem um ministério de música, hoje tem uma nova comunidade, hoje serve em outra expressão carismática, ou serve mesmo dentro da paróquia, serve numa pastoral, se encontrou em uma pastoral. Esse é o bonito da renovação carismática católica. É apresentar o Espírito Santo, apresentar a pessoa, as pessoas, a pessoa do Espírito Santo, e a partir daí deixar com que ela, na maturidade dela, viva a vida dela. Ela já fomentou os carismas, né, na pessoa. E aí, Eu lembro que a primeira experiência de grupo de oração foi com vocês. Olha só que legal. Na ressurreição. Bacana. Eu nunca tinha participado de grupo de E oração. isso é bacana saber, porque quando a gente se conheceu, cada um tinha experiência de igreja. Com a sua, como você disse, ele de igreja católica, quer dizer, mas nós professávamos a nossa fé de formas diferentes. Sim, a religiosidade era diferente. E o Felipe vinha de uma escola também que tinha uma ordem. Como era a ordem dos professores da tua escola que você dava aula, Felipe? Era dos Legionários de Cristo. Legionários. Então, que tinha também uma espírito. O Augusto sempre foi muito agustiniano mesmo, tinha a ideia. Meu orientador era o Sérgio Costa Couto. Sérgio Costa Couto, que é Beneditino, Monsenhor, tradicionalzão, aquela coisa, né, e tal. E ele é engraçado pra caramba. Mas, e é um doutor em liturgia, né? Revisava as letras da banda Dom. Olha, no começo a gente tinha muito medo de escrever bobagem, né? Lógico, e aí a gente passava todas as músicas.
para ele revisar. Não encontrei. Nenhum erro teológico, nenhuma heresia. Não tem nenhuma heresia. Não encontrei. Pode passar. Não encontrei nenhuma heresia. Acho que podia ter mais profundidade, mas não tem nenhuma heresia. Era assim mesmo, cara. Era assim mesmo. Podia ter um pouco mais profundidade, mas tudo bem. Vamos parar. Muito bom. Grande amigo. Grande amigo. Que é o lindo da igreja. Carismas que se complementam. Claro, claro. Então, se a gente não tem um doutor desse, um ministério de música não consegue aplicar plenamente o seu chamado. Você nota que é isso que é o bonito. E a gente tem que sair fora mesmo dessa tentação de tentar colocar tudo no mesmo jeito, né? Tudo do mesmo jeito. E acho que a grande sacada é dizer o seguinte, né? O que é melhor ou pior? Não existe Não isso existe. sobre ser melhor ou pior. Porque... E existe a questão da identificação também. Eu conheço gente que fala, que pode dizer, eu não me identifiquei com a renovação carismática, eu prefiro o apostolado da oração. Claro, bendito seja Deus. Bendito, você está na igreja... O que seria da gente se não fosse a Legião de Maria, apostolado de oração que sustentou a igreja? Então, acho que isso é uma... Isso é lindo. Isso é lindo e isso que é bonito na igreja. Ser igreja dessa forma tão múltipla também. Unidade na diversidade. Unidade na diversidade. Enquanto você pensa nisso, vou pedir para você esperar só um tiquinho, que daqui a pouquinho, mais um minutinho, a gente volta com o terceiro bloco desse TBT Dom Acústico especialíssimo para você. Você ouve TBT Banda Dom. Você ouve TBT Banda Dom. Sei que o seu coração dói, sei que o mundo lhe destrói, não se entregue assim, irmão, vale a pena viver, nova vida viver, vem, deixe tudo para trás, sim. Nova vida você vai ganhar se a Jesus se entregar. Vale a pena tentar, vem experimentar o amor de Deus em mim. Está também em você. Está vivo em nós, tem um nome, é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Ele veio nos dar a paz, seu amor é demais. Está vivo em nós, tem um nome, é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. A verdade, o caminho e a luz. E a luz. Estamos de volta aqui no TBT Dom Acústico na Rádio Catedral e cantando uma canção que a gente já escutou nos bastidores, foi muito importante também na vida do Cláudio. Conta pra gente o que ela tem significado para você. Ouvindo a música, essa música foi a música do meu retiro de conversão. Que legal. E engraçado que eu ouvi ela aqui agora e ela me recordava as promessas que o Senhor me fez há tantos anos de abandonar tudo, deixar tudo para trás, segui-lo, que ele me daria uma nova vida. E engraçado, quando nova eu vida abandono, você vai ganhar, né? Que lindo. Que maravilha. Gente, eu faria tudo de novo. Que bom, né? Legal. E de novo, e de Legal, novo. E legal faz, né? A demais. gente faz todo dia. Bendito seja Deus. Você que sabe maravilha. que a tua partilha, pra gente é importante, mesmo depois de tantos e tantos anos cantando essa canção, acho que a gente nunca deixou de cantar essa canção. Essa? Em nenhum show, né, da banda. E a gente teve muitos testemunhos assim, sabe, Cláudio? De gente que dizia, essa música foi a música da minha conversão.
como outras também, tudo é Sim, do pai, então, mas sim, essa sim. de maneira especial por conta disso. Foi quando eu era do grupo jovem, eu era ainda um jovem, e porque quando eu compus essa canção com o Márcio, eu também era um jovem que tinha muitas dúvidas, estava recém tocado e batizado no Espírito, aquele fogo, né, abrasador e tal, mas ao mesmo tempo muitas dúvidas de futuro, enfim, as questões da juventude que são... O que eu vou ter que abandonar, o que eu vou ter que deixar de lado. E você deve ter, sem dúvida, ao longo dessa caminhada, também escutado muitos testemunhos de pessoas que tiveram a sua vida a partir não só dessa canção, mas desse propósito: deixa tudo e me segue. E o que é deixar esse tudo hoje de novo? Porque todo dia a gente deixa tudo, né? E esse é o grande medo que a gente tem, né? Deixar as pequenas coisas, os pequenos tudos que a gente tem para seguir, né? Eu sempre me coloquei muito como Mateus, assim, naquela coletoria de impostos ali, trancafiado, né? Fechadinho no seu mundinho. O Senhor passa e fala: vem, segue-me. Uma palavra só. Mas ali você tem medo de deixar o tudo. E você vai caminhando. E à medida que você dá um passo, 2 passos, 3 passos, alguns passos a mais, e você fala assim: cara, eu deixava 10 vezes o que eu deixei para ter o que o Senhor me deu hoje, né? Você deixa para ganhar, né? Amor. Você deixa para ganhar. Porque o que a gente deixou, na verdade, é aquela história: não faz falta. O que falta é o que a gente ainda não tem. Isso. Naquela época, né? Exato. Que é o que eu não consigo pensar em viver sem A o amor escala de de Deus na minha valor vida. muda. Muda tudo, cara. Mas também não é forçado. Não, também não ninguém força. O Senhor não te força, não te encosta, abandona. Não. É uma troca. Ele fala: me dá isso aqui que eu te dou algo muito melhor. Aí é muito melhor. É muito melhor. É uma pedagogia que vai na contramão do mundo, né? O mundo te diz assim: você é o self-made man, você é o homem que se faz sozinho, Isso, né? O homem que se impõe, né? Just do it, né? Quer dizer, a sua força, a sua decisão, a sua capacidade de interferência, a sua potencialidade, empoderamento. Isso, um hedonismo, né? São palavras que são fortes hoje para a cultura de hoje, né? E também tem essa coisa de que, materialmente, você sente falta daquilo que você conhece, o que você vê e que você deseja. E espiritualmente, você só percebe que sente falta quando você encontra. Verdade. Quer dizer, a coisa nasce do encontro, nasce da presença de Deus. E isso, você não tem como vender isso. Não. Né? Então a gente vive num mundo que é muito comercial, que que explora muito a gente, né? E que oferece um mundo de sonhos também. Mas eu acho o que eu acho mais perigoso hoje no mundo é a venda da falsa espiritualidade. Que, na verdade, não é uma espiritualidade, é um egoísmo disfarçado de espiritualidade, né? Isso eu acho que é um perigo. hoje diferente da década de 90, 80, né? Eu sou de 70. A gente tinha o ateísmo, que era muito forte. Hoje em dia, não é uma questão muito mais de um ateísmo racional, é muito mais de uma religiosidade quase que amorfa, quase que antropomórfica, né? Então eu acho até perigoso quando as pessoas se tornam Deus e a espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus como se Deus fosse o meu banco, né? Como se Deus fosse o meu depositário dos meus juros, meus dividendos. E o milagre, faz o milagre. Mas que milagre que eu quero que ele faça? Qual milagre que ele quer fazer e que eu tenho simplesmente que permitir? Entendeu? Então, assim, eu fico pensando muito nisso. Eu tô ficando velho, né? O tempo vai passando, né? Não brinca. Não me diga. O tempo vai passando. Mas você sabe que eu acho que Deus me coloca em xeque, né? O tempo todo. Será que eu realmente vivo essa espiritualidade? Será que eu tenho essa intimidade com Ele? A tal ponto dele dizer assim: tá, os peões eu já recebi, eu já derrubei no teu jogo de xadrez. A tua torre, teu bispo já tá. Mas cadê o teu rei? Cadê a tua rainha? Você já cedeu isso? Você já entregou isso para mim? Quer dizer, isso é muito difícil porque você se decidiu por completo. E isso por completo te desaloja. Ele não te deixa confortável. E o mundo vem de conforto, né? É muito interessante isso, né? Eu acho que isso me angustia e eu acho que a renovação dá um vislumbrar de eternidade. Quando você vive a experiência da oração, a experiência do Espírito Santo, é como aqueles remadores, né, de barco, que eles remam, mas estão de costas para onde eles estão indo. E aí eles só podem olhar de relance.
você não sabe o que tem lá. Você confia, tem um cara que tá, vai, que é a Sagrada Escritura, que é a tradição da igreja, que é o magistério da igreja. E eu acho que a renovação, para mim, sempre foi isso, né? Eu não sou uma pessoa que frequento assiduamente a renovação, mas eu tenho ela no meu coração. Sexta-feira passada, tive um dia difícil e eu fiquei em casa com meu filho. Eu me peguei em casa rezando, eu estava tão angustiado que eu comecei a rezar o Pai Nosso. Eu falei, João, vamos rezar o Pai Nosso. E aí ele, coitadinho, ele repetia, eu falava, fazia ele repetir e tal. Teve uma hora que ele falou assim, Pai Nosso não. Assim, ele já estava cansado, ele disse, Pai Nosso, então vamos rezar uma Ave Maria e tal. E eu tentava fazer essa conexão, lembranças da experiência que eu tive da renovação, e eu acho isso muito, muito precioso, cara. Eu queria te dizer isso, agradecer a toda a renovação por tudo isso, porque ela está dentro de mim, mesmo eu não sendo uma pessoa vivendo hoje na renovação, né? Esse é o esforço, irmão. O grande esforço nosso é tirar o nosso olhar da gente mesmo, o nosso ponto de partida de nós, e colocar em Deus. É por isso que o grupo de oração, todo grupo de oração, ele começa com um louvor. Todo grupo de oração começa você reconhecendo quem é Deus, né? Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Tu és bendito, Tu és o meu Senhor. Para nos tirar do centro, naquele momento de oração ali. Perfeito. Né? Porque assim, o Instagram me disse que eu sou o centro. Isso. O Instagram o Facebook me disse que a minha vida é perfeita se eu tiver um Mustang, se eu tiver o cabelo muito perfeitinho. O coach te diz que você tem que... o coach me diz que foguete não dá ré. Agora dá, né? Que a gente viu algumas matérias que até destruíram os coaches, né? Porque o foguete agora dá ré. E você vai tendo essas informações de que você é o centro, de que a vida das pessoas é o teu espelho, você tem que se comportar daquele jeito, senão você não é vencedor. E aí você chega num grupo de oração, tem 10, 15, 20 pessoas, simples. O que você viveu com seu filho é uma experiência de vida em comunidade, orar em comunidade. É isso. Você, seu filho, sua esposa... Tá difícil, vem aqui, vamos rezar um pouquinho. A gente sozinho, a gente não vai a lugar nenhum. E dentro da vida, né? Encarnado na vida. Mas essa é a simplicidade mesmo do relacionamento com Deus. E o grupo de oração é isso. É você chegou de um dia cansado, foi perseguido, o chefe brigou com você, pisaram no seu pé dentro do ônibus, brigaram com você, o motorista passou direto do ponto, você teve que caminhar dois pontos para poder chegar na sua casa. Chegou em casa, a coisa não estava muito boa, a pia de louça está em cima. E aí você pega toda essa matéria-prima, pega a sua Bíblia, bota embaixo do braço, vai para o seu grupo de oração, ali ninguém está se preocupando em te julgar. É isso. Você chega, senta e aí você começa a reconhecer. Senhor, foi tudo isso, mas Tu é o Senhor da minha vida. Tu és o centro. Eu te reconheço. E aí, a partir daquilo ali, daquele colocar Deus no lugar dele, você no seu lugar, eu não sou o centro de nada. O Senhor, e eu confio. E ali você vai se despojando. E aí Deus começa a falar com você, e aí Ele começa a te fazer promessas. E aí Ele começa a se comunicar a você. E aí tudo ganha sentido. Sabe, eu participei de um momento de louvor com a comunidade Semente do Verbo. Sim. Dias atrás. Eu sou apaixonado por essa comunidade. Gosto muito de... E assim, e é muito bonito a vocação, na Padre Tiago ali, enfim. Mas as irmãs olhando nos meus olhos ali, falando assim, eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho a minha oração. A minha Cara, quando elas falavam isso pra mim... o hábito azul ali... Eu preciso. Ai, eu juro pra vocês. Eu não sabia se eu chorava, se eu abraçava, porque elas olhavam pra mim todas com muita gratidão, dizendo, eu vou rezar por você, pela tua missão, pela Banda Dom. E eu sabia que não é da boca pra fora, não. Eles me mandam mensagem na madrugada, às vezes, diante de Jesus, dizendo que eu estou rezando por você. Mesmo pela vocação, pela missão, porque a vocação delas é esse estender o olhar para o outro e estender ao Senhor o louvor, dizendo, eu louvo a Deus pela sua vida, Fred, eu louvo a Deus pela tua missão, pela Banda Dom, pelas canções, enfim. E
num determinado momento, eu cantei essa canção que a gente vai cantar agora, que você citou, porque eu estava ali naquele momento desequilibrado, humanamente, em desequilíbrio. Sim. Onde acontecia uma coisa na minha... Sabe quando você está fora do eixo? Estrutura balançada. Eu tava. E elas perceberam. Surreal. Quem tá em oração é assim. O João estava comigo e tal, e elas falaram, o Fred hoje não está bem. E eu não estava mesmo. Não estava. Eu estava fora do eixo. Sim. Enfim, e durante a oração eu pedia, Senhor, eu preciso de equilíbrio. Eu preciso estar equilibrado diante da situação que está acontecendo, porque se eu sair do eixo, porque também tem situações de liderança que se você sair, tudo sai. Sim. E eu precisava voltar para casa, porque quando eu estou fora do eixo, a casa fica fora do eixo. Fica. A minha relação com a Paty fica fora do eixo. Tudo. Minha relação com a minha filha, com os meus amigos, tudo, trabalho, tudo. Enfim. Então eu falo, Senhor, eu não consigo ficar sem você. Então eu pedi, Senhor, vem pro centro. Vem pro centro, porque senão eu não vou conseguir. E meu querido, minha querida, olha, eu vou dizer o seguinte, nós estamos terminando esse programa, mas não vai terminar aqui. Nós precisamos voltar pro próximo. Cláudio vai voltar com a gente, porque tem muita história para contar, tem muita oração ainda para fazer. Então, olha, me despeço aqui, mas fica com a gente pro próximo programa. A gente quer vocês de volta aqui por mais TBT do Acústico. Cláudio, obrigado por esse, mas olha, volta, a gente precisa de você de novo, tá bom? Com certeza. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Tu és o centro da minha vida. Você acabou de ouvir TBT Bandadom.